Eu assisti um comentário na ocasião, em 1952, sobre a fluoretação das águas no Espírito Santo. E dali li algo a respeito e 2 anos depois estava no primeiro ano da Faculdade de Odontologia da então Universidade do Brasil, hoje UFRJ. O senhor tem pós-graduação no exterior. Quais foram essas pós-graduações? Eu sou um brasileiro privilegiado, um dentista privilegiado, melhor dizendo, porque tive indicação e aceitação para a Universidade Yale, onde passei 1 ano e meio, e para a Universidade de Michigan. Na ocasião, eu trabalhava na Policlínica de Botafogo, onde o diretor da Policlínica era o Dr. Losir Viana, coincidentemente, meu irmão mais velho. E ele enviou 10 dentistas para a Universidade de Yale para fazer pós-graduação. Eu fui um desses 10. De lá, fui para a Universidade de Michigan. O senhor também, principalmente do período da universidade, jogou futebol. Quais são as suas recordações aí no campo? Eu, até hoje, como a maioria de nós brasileiros, somos futebolistas de alguma forma. E, modéstia à parte, eu era o número 5, naquela época chamava Center Alf, né? Do time universitário e da Faculdade de Odontologia da UFRJ na época. Com isso, nós tínhamos um convênio com a odontologia do Uruguai, e com isso eu fui 2 vezes ao Uruguai e Argentina jogar futebol pela universidade. E aqui no Rio de Janeiro, nós fazíamos, além do campeonato universitário, que era muito bem elaborado na ocasião, em vários campos no Rio de Janeiro, tive a oportunidade, com o meu time da odontologia, jogar no Maracanã 3 vezes. Diziam que eu jogava bem. O senhor também jogou nos Estados Unidos? Quando estava nos Estados Unidos, uma ocasião, a Universidade de Yale fica em New Haven, no estado de Connecticut, e tinha lá o Clube Infante Dom Henrique. Pelo nome podemos ver que era um clube português. E me chamaram para jogar lá. Como nem sempre eu estava de folga, eu tinha que pagar alguém para ficar no meu lugar. Então eles me davam $15 por jogo. Eu dividia com a pessoa que ficava no horário do meio-dia às 5, que era o tempo do jogo. De modo que tive essa oportunidade de jogar nos Estados Unidos numa época em que o futebol nosso não era nem ou pouquíssimo conhecido lá. Mas joguei no time, no Clube Infante Dom Henrique, em Connecticut. O senhor se graduou em 1957. Daquela graduação até hoje, quantas novas especialidades surgiram na odontologia? O dentista, há 40 anos atrás, era principalmente um clínico geral. Poucas especialidades. Na época, poderíamos dizer ortodontia e odontopediatria. Ortodontia, a área que coloca aparelhos nos dentes para correções. Odontopediatria, que cuida das crianças. E cirurgia. Com o tempo e o desenvolvimento da odontologia, criaram-se especialidades em toda a área odontológica. E hoje em dia eu poderia dizer que o Conselho Regional e o Conselho Federal de Odontologia registram cerca de 15 especialidades. A aplicação de flúor na água diminuiu a incidência de cáries na população? Sem dúvida, sim. Nós temos no Brasil, desde 1950, 52, a atuação contra a incidência de cárie. E o flúor na água, ou a fluoretação das águas, sem dúvida diminui. Está provado mundialmente, a Organização Mundial da Saúde atesta isto,
que o flúor diminui o índice de cárie. É lógico, colocando aqui o flúor como um remédio, como todo remédio, se alguém ingerir demais, faz mal. Então, existe até uma pequena discussão quanto à utilização do flúor. Mas meu ponto de vista é que o flúor, bem utilizado, é perfeitamente o elemento médico especial para diminuir o índice de cárie, desde a criança até ao adulto. Mas o hábito de comer guloseimas produz cárie nas pessoas? Sabe que quem não gosta de um doce, né? Quem não gosta de guloseimas, como nós mesmos falamos? Eu vou lhe dizer o meu próprio exemplo. Minha mãe, bondosamente, colocava uma merenda para mim, que era pão com manteiga e açúcar. E nós sabemos hoje em dia que, com toda a bondade da nossa mãe, ela não estava informada do mal que estava fazendo aos dentes daquele filho. Então, a minha geração tinha um índice de cárie incrível. Felizmente, o desenvolvimento da odontologia, a compreensão médica da dieta, e médica eu me refiro porque a odontologia é, acima de tudo, uma especialidade médica. Então, os dentistas passaram a se localizar mais próximo aos médicos. Os médicos passaram a ter a informação dos dentistas para as suas crianças, principalmente os médicos pediatras. Então, o que aconteceu? A dieta mudou. E essa dieta mudando, causamos o que hoje em dia temos a maior importância no mundo inteiro, a prevenção. Consequentemente, a guloseima passou a diminuir muito na nossa mesa. A criança passou a ter muito mais preocupação em que os pais tiveram a informação de frutas às suas crianças e menos açúcar. Essa compreensão, então, nos leva a entender que a saúde começa pela boca? Sem dúvida alguma. O índice de cárie há 40, 30, 20 anos atrás era alto. Hoje em dia ainda é alto. No entanto, nós sabemos perfeitamente bem, podemos avaliar pela nossa própria família, pessoal mais velho tem mais cárie, pessoal mais novo tem menos cárie. Por quê? Porque foi o médico e o dentista em conjunto que indicaram a melhor dieta e também a frequência ao dentista com escovação constante. Até que idade uma pessoa pode pôr aparelho? Durante muitos anos achavam-se que eram só as crianças, mas parece que a idade das crianças aumentou. Então, hoje em dia, é melhor atuar nas crianças porque tem aí a parte prevenção. No entanto, se hoje em dia nós descobrimos que alguém adulto tem um dente ou alguns dentes fora de posição, o dentista e o especialista têm condições de acertar esses dentes e prevenir o que possa ocorrer dali a 10, 15, 20 anos. Então, uma pessoa aos 30, 40 anos poderá perfeitamente acertar os seus dentes para, quando chegar dali a mais 15, 20 anos, não ter problemas de amolecimento de dentes ou problemas da gengiva. Em que caso é recomendável uma prótese, popularmente conhecida como dentadura? E em que caso é recomendável um implante de dentes? Como toda novidade, o implante ainda é uma novidade. É uma descoberta extraordinária. É algo que eu poderia dizer, uma das descobertas mais extraordinárias que nós tivemos no século passado, né, foi justamente, sem dúvida alguma, a penicilina. Hoje em dia, o homem que delineou e colocou implantes na boca das pessoas pode ter hoje um merecimento extraordinário. Por quê? Os dentistas estão se informando cada vez mais junto aos médicos, o que daí eu refiro uma vez mais à importância do dentista e o médico estarem juntos, da importância de avaliar
a condição óssea de cada pessoa. É lógico, se eu colocar algo que não serve para aquela pessoa, o problema não é da pessoa, o problema não é do material, o problema é do dentista que não fez o diagnóstico adequado. Então, o problema principal é nós não termos um diagnóstico adequado. E hoje em dia, no Brasil, a par de todo o nosso conhecimento da prótese, existe também, em Bauru, São Paulo, um instituto recém-inaugurado, com tudo que existe de mais moderno para implantes odontológicos. Qual é a importância do hábito da escovação? Toda vez que nos alimentamos, a natureza nos dá a saliva para limpar os dentes. Mas, infelizmente, os alimentos que nós temos mais à mão não são frutas e coisas assim que, por si só, já limpam os dentes. Todos nós sabemos, ao ingerir ou ao mastigar uma maçã, a sensação que temos. Então, a importância do dentista para informar aos pacientes, escovar os dentes devidamente, é muito importante. Desde criança, deve-se ensinar, deve criar o hábito da criança, após as refeições, escovar os dentes. É lógico que existem casos e casos. A pessoa que tem um índice de cárie maior, lógico que precisa escovar mais vezes e cuidar, paralelamente à escova de dentes, a dieta. A pessoa que tem um índice menor de cárie pode deixar um pouquinho, um dia ou outro, sem escovar os dentes. Mas é importantíssimo o hábito de, pelo menos 3 vezes ao dia, pelo menos após as refeições principais, escovar os dentes. E o importante de escovar os dentes é saber onde nós estamos escovando. É importantíssimo informar ao nosso paciente, desde a mais tenra idade, olhar no espelho. É facílimo, até a mãe com certeza vai notar que a criança vai sujar o espelho com pasta de dente. Mas se a criança, ou qualquer um de nós, passar a ter o hábito de escovar, ou melhor, de olhar como estamos escovando os dentes, vai ver que a eficiência dessa escova e desse hábito aumenta. Então, é importante que se mantenha esse hábito a vida inteira. Que doenças surgem numa pessoa com dentes cariados? A primeira, o próprio nome está dizendo, a cárie dentária, que é a doença que mais assola a humanidade. A cárie dentária traz problemas de dor de dentes, primeiramente. Segundo, se a pessoa não tem os dentes, pelo menos razoáveis, não pode mastigar. Se não pode mastigar, a alimentação é completamente deficiente. E a outra é um problema que pode surgir na gengiva, desde apenas, ou melhor dizendo, desde uma inflamação até problemas com tumores, que possam ser até malignos. Então, a falta de cuidado traz uma ineficiência orgânica, pois daí vem deficiência na mastigação, que poderá trazer problemas do aparelho mastigatório e também todo do estômago, do intestino, por falta de mastigação adequada. Daí o dentista hoje em dia dedicar-se muito também a olhar, a examinar e a restaurar a mastigação adequada para que o paciente possa se alimentar melhor e ter menos problemas no aparelho digestivo. Devo dizer também que muitas vezes esta falta de boa oclusão é a maneira com que os dentes se encontram. Esta falta de oclusão adequada poderá causar dores locais ou mesmo em toda a cabeça. Tem gente que tem dor na nuca e não sabe o que é. Muitas vezes são dentes mal alinhados. Os médicos otorrinos sabem perfeitamente bem, de uns anos para cá, que as dores de ouvido, que muitas vezes não eram sanadas com os tratamentos feitos pelos dentistas, os médicos otorrinolaringologistas, eram
essas dores eram causadas por problemas dentários. E hoje em dia é comum o otorrino dizer, vá ao dentista para acertar seus dentes para parar a dor no ouvido. Dor de cabeça, as famosas enxaquecas. Pessoas têm enxaqueca na cabeça, na lateral do rosto, enfim. Muitas vezes elas vêm do mau alinhamento dos dentes. Isto é uma coisa que pode ser corrigida com bastante facilidade por um dentista, por um clínico geral, que é o que nós devemos ter cada vez mais. Hoje em dia se tem noção que os dentes se movem, principalmente com a idade. E esse apinhamento, como é chamado, como pode ser evitado? O apinhamento é a forma com que os dentes, principalmente inferiores, se agrupam à medida que nós avançamos na idade. Não quer dizer que seja somente assim, mas a maioria das pessoas, depois de 35, 40 anos, passa a ter os dentes da frente apinhados, um sobe sobre o outro. Enfim, o dente toma uma posição diferente, perde o seu alinhamento e fica apinhado. O ortodontista pode perfeitamente, o clínico geral pode visualizar e a pessoa em casa pode acompanhar. E o clínico geral geralmente indica a um ortodontista. Quando há uma desconfiança, a maioria das vezes se faz o seguinte, tira-se um molde da pessoa, faz-se um molde da pessoa, daquela área, 6 meses, um ano depois avalia de novo. Se os dentes se moveram e criaram este apinhamento, logicamente, o ortodontista é consultado e com aparelhos relativamente simples. A maioria das vezes pode corrigir este apinhamento, trazendo uma uniformidade dos dentes e também melhorando o sorriso da pessoa. Por que, com a idade, os dentes vão caindo? Nós, hoje em dia, já modificamos um pouco esse conceito. Felizmente, as pesquisas trouxeram informações de que os dentes caíam porque os nossos pais, nossas mães, nossos dentistas da época não sabiam o porquê, o como evitá-los. Então, surgiu essa frase que nós dentistas hoje não gostamos muito, que os dentes caem com a idade. É o seguinte, devido ao tipo de alimentação e muitas vezes a falta de organização da mastigação, passavam as pessoas a mastigar erradamente e forçando cada vez mais aquele ou estes e aqueles dentes. Então chegava um momento em que o dente amolecia. Então veio essa frase de que à medida que a pessoa avança na idade, os dentes ficam moles. Hoje em dia, ao achamos, nós mesmos, que algum dente nosso está em posição inadequada ou está se movendo, a palavra técnica é abalando, o dentista pode corrigir, fazendo o que se chama ajuste da oclusão deste dente. Mas, popularmente, podíamos dizer, ajustar a mastigação. É comum você estar numa reunião e a pessoa fazer isto, ó. E as pessoas dizem, fulano está nervoso. Não está nervoso, não. A maioria das vezes são nossos dentes que estão fora de posição. E a natureza é tão extraordinária que ela mesma quer corrigir este ou aquele, ou estes ou aqueles dentes que estejam fora do alinhamento normal. Então passa a fazer este tipo de pressão para tentar desgastá-lo. Qualquer pessoa hoje pode mostrar isso ao seu dentista e ele vai alinhar o seu dente, desgastar o seu dente ligeiramente e trazê-lo ao que nós chamamos de oclusão funcional, oclusão daquele paciente. Cada um de nós tem a sua oclusão. O que o senhor pode recomendar, e gostaria que o senhor explicasse, para quem sofre de bruxismo? Bruxismo, aliás,
Tem algumas terminologias em outros lugares que aqui não é o momento para explicarmos. Mas o conhecido bruxismo, ou em alguns lugares fazem questão de chamar de briquismo. É questão semântica, porque nosso português tem essa vantagem, não é? Mas é o seguinte, é como uma engrenagem. Qualquer máquina tem uma engrenagem. Se nós levarmos esta máquina a algum indivíduo especializado, ele com certeza vai ajustar os dentes desta engrenagem para que ela funcione melhor. E os dentes da nossa boca são uma verdadeira engrenagem. Então, o bruxismo vem, a maioria das vezes, por falta de engrenagem dos dentes superiores com os inferiores. Alguém poderia dizer, bom, mas isso pode ser também de fundo nervoso. Mas aí já é outro caso. A maioria das vezes é por falta de engrenagem dos dentes superiores com os inferiores. Fazemos o que se chama ajuste da oclusão. Ou, em alguns casos, é necessário usar uma placa de plástico que a pessoa usa a maioria das vezes à noite para que haja uma conotação diferente da musculatura, que a musculatura está acostumada. Se você desacostuma com uma placa em que a pessoa dorme com aquela placa colocada sobre os dentes, pode perfeitamente esquecer. A saúde dos dentes retrata o estágio de desenvolvimento de uma sociedade, de uma comunidade? É claro. Se nós vermos, por exemplo, que todos os nossos afazeres são difíceis, nós vamos procurar uma forma de torná-los menos difíceis, trabalhando sobre eles, para que os nossos afazeres sejam divididos em forma tal que consigamos vencê-los. Agora, a aparência, a estética, é de máxima importância. Então, aquelas pessoas que têm uma estética favorável, provavelmente, primeiro, são mais bonitos. Segundo, são mais felizes. E terceiro, têm melhor saúde. Antigamente se colocava ouro nos dentes. Quais são os materiais do momento presente? O ouro é o material mais nobre e melhor que o dentista tem para restaurar os dentes até os dias de hoje. Devo lhe dizer uma coisa. Devo esclarecer uma coisa. A estética é de máxima importância. Então, felizmente para nós dentistas, houve muitas pesquisas que trouxeram uma pequena substituição à aparência antiestética do metal. Qual é a melhor restauração que um dentista pode colocar? Sem dúvida alguma, uma restauração com uma liga de ouro. No entanto, sob o ponto de vista de estética, esta liga de ouro deixa a desejar muitíssimo. Uma moça, um rapaz, um senhor, uma senhora, quem for, não gosta mais de parecer que tem dente de ouro. E felizmente, para todas as classes, nós temos hoje recursos que trazem uma estética muito favorável a todos os dentes. Um detalhe é de muita importância. Me permita a comparação. Os para-choques dos automóveis hoje têm plástico. São muito mais bonitos do que os antigos. No entanto, por baixo deste plástico tem lá uma longarina segurando o carro. O dentista tem, para favorecer a estética do paciente e usar menos metais ou ligas metálicas, as resinas e as porcelanas. Eu digo as resinas e as porcelanas porque tem várias marcas, mas o princípio é o mesmo. Com as novas tecnologias, um curso de odontologia pode ser em menos anos, mais reduzido? Eu acho que ele não deve ser aumentado. Me permita trocar um pouquinho a sua pergunta. Ele não deve ser aumentado. Por quê?
precisa haver um complemento econômico melhor para os professores. Por quê? E eu vou explicar o detalhe. A sua pergunta parece ser um pouquinho diferente do que eu disse agora, mas não é não. Porque o professor hoje em dia ele tem que ir a várias faculdades para ter o sustento para si e para a sua família. Ao passo que se ele ficasse numa faculdade, ou até duas, com um provento melhor, maior, ele não tinha que correr tanto. Portanto, o curso de odontologia pode perfeitamente ser ministrado em 4 anos, desde que os períodos sejam levados em horário e aproveitamento de horário mais adequados. Se o senhor voltasse no tempo, estudaria odontologia de novo? Eu disse atrás, eu disse há um pouco tempo que eu sou um privilegiado. E como privilegiado, devo dizer, modéstia à parte, sempre fui ensinado a trabalhar. Sempre trabalhei bastante. Voltaria a estudar odontologia e aconselho aqueles que desejam estudar odontologia que estude com uma preocupação. Nós temos que trabalhar muito, sermos muito dedicados, porque a odontologia, até o Papa se ocupou da nossa profissão. O Papa tem uma frase extraordinária sobre o dentista. Então, eu apenas citaria aqui que o dentista tem que ter a destreza de um cirurgião e a paciência de um monge. Doutora Amilcar Viana, falando agora para os seus netos, Laura, Renato, Antônio César e Amilcar, e aos milhões de jovens brasileiros. Que futuro o senhor deseja para o nosso país? Para os meus netos, eu poderia dizer, sou um pouco egoísta, que continuem Fluminense. Para os demais, o bom desportista é aquele que sabe vencer e sabe perder, mas não deve jamais abandonar o seu objetivo. O bom desportista certamente é um bom profissional. Sabe ganhar, sabe perder e jamais deixa de ter a dedicação àquilo que escolheu para fazer. Qualquer profissão é nobre. Quem a faz nobre é aquele que a executa. O indivíduo tem a obrigação, e isto eu acho que é uma obrigação, de sempre procurar o melhor. E depois agradecer a Deus a vitória.